Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua preciosa companhia. Como você está vivendo sua vida cristã, a sua vida de caminhada de fé? Como você está vivendo? O seu comportamento depois que você veio para Jesus teve uma grande mudança? É sobre isso que eu quero falar na palavra de hoje. E eu já aproveito e pedir para você dar o seu joinha, aperta aí o joinha, compartilhe o link dessa palavra, escreva nos comentários o que você achou da palavra, se você teve uma experiência como aquela que eu vou falar aqui, e deixa também seus pedidos de oração, tá bom? E lembre-se, se você precisa de bíblias ou livros, passe nas livrarias Família Cristã. Ou clica aqui no link que eu vou deixar para você na descrição do vídeo. As livrarias Família Cristã têm sempre ótimos preços e eles investem muito em ministérios que pregam a palavra de Deus, tá bom? Hoje é sábado, dia 14 de setembro de 2019. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Aqui o apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu ao seu filho na fé, ao seu discípulo Timóteo, ele está trazendo uma série de recomendações, as quais Timóteo precisaria seguir, sendo pastor de uma grande igreja da época. Os estudiosos nos dizem que Timóteo estava à frente da igreja de Éfeso. Então, quando Paulo escreve essa carta, Paulo está trazendo uma série de regras, de orientações, as quais Timóteo precisava aplicar naquela igreja. E é importante também a gente observar que há situações na Bíblia em que são situações que se resumem a um determinado tempo e lugar. Há coisas na Bíblia que são princípios universais, ou seja, pode ser aplicado em todo tempo, em todo lugar. Há outras situações que são específicas. E aqui nós temos uma dessas situações específicas, porque o contexto da cidade de Éfeso era um contexto onde a mulher estava mais em evidência do que o homem, especialmente por causa do grande templo da deusa Ártemis, ou deusa Diana, que era cultuada naquele lugar, naquela cidade, e que atraía gente de todo lado. Aliás, o templo da deusa Diana, da deusa Ártemis, esse templo ele está na lista das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, assim, especialmente pelo fato de uma mulher ser a figura mais proeminente daquele lugar, as mulheres naquela cidade tinham um comportamento que exigia, às vezes, uma atenção especial por parte de um pastor. Ele precisava trazer uma orientação mais especial para as mulheres, para que elas não extrapolassem o seu lugar na sociedade, muito menos na igreja, porque na igreja é importante sempre lembrar que a figura do homem como sacerdote, essa é a figura que tem a proeminência. O homem, ele deve ser o sacerdote do lar. A mulher não deve tomar o lugar do homem. Ela pode ser a sua companheira, ela pode ser a sua ajudadora, conforme orienta a Bíblia, tá? Por isso você vai ver Paulo escrevendo a Timóteo, trazendo orientações assim. Aliás, nessa igreja, nesse contexto, Paulo falou muito acerca do comportamento da mulher. Agora, tem uma coisa nesse texto que tem muita gente que às vezes não compreende direito e aí faz uma aplicação errada do costume, da doutrina disso aqui. Primeiro eu gostaria de trazer uma palavra para os homens, para nós homens.
Conforme o próprio apóstolo Paulo começou aqui no verso 8, dizendo: quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo lugar. Mais do que nunca, nós homens precisamos muito de oração. Nesse mundo erotizado que nós vivemos. Lamentavelmente, até as crianças, a sociedade parece que quer erotizar. Você liga a TV e vê desenhos às vezes, coisas infantis, se utilizando de recursos que trazem sensualidade, valorização do corpo, enfim. É um assunto para ser discutido com o tempo, mas aqui eu quero me resumir a dizer que nós homens precisamos de muita oração, nós precisamos orar e precisamos ser cobertos de oração para que a gente consiga viver uma vida íntegra, sem pecado, nesse mundo erotizado, violento e conturbado. Então, homens, atenção! Mais do que nunca nós precisamos orar, em todo lugar, e procurar a paz, porque aqui ele diz sem ira, sem animosidade, ou seja, nós precisamos ter autocontrole e autodomínio. Eu estava observando esses dias aqui nos comerciais que passam na internet, no YouTube e também na televisão. Tem uma marca de cosméticos, a qual eu não quero dar o nome aqui para não ficar muito chato, mas tem uma marca de cosméticos, de perfumes, que está investindo alto em estímulo e valorização ao corpo. Tudo quanto é comercial deles é um tal de mulher de calcinha pra cá e falando sobre coisas relacionadas à vida sexual, enfim. Não que isso seja errado. Eu tenho a minha opinião de que o sexo é uma bênção, mas quando feito entre marido e mulher, quando se resume a um casamento abençoado por Deus. Não da forma que a televisão, que a mídia propaga, que isso pode ser algo sem compromisso, tá? Mas essa marca de cosméticos, ela está investindo alto em estímulo e valorização do corpo. Nenhum problema em você se cuidar, você ter atenção com o seu corpo. Só que isso é secundário, ou seja, o mais importante não é esse corpo físico que nós habitamos, porque esse corpo será destruído. O importante é saber como está o espírito. Será que nós estamos cuidando tanto do espírito como cuidamos do corpo? E quando o apóstolo Paulo fala sobre traje decente, essa questão de decência pode variar muito, só que o bom senso pode imperar. Por exemplo, se você não vive numa região onde é muito calor, ou seja, numa região onde você precisa às vezes usar uma roupa mais folgada e tal, você pode se ataviar com uma roupa, pode se vestir com uma roupa um pouco mais comportada, especialmente para não ficar despertando muito a atenção na igreja. Por quê? Porque na igreja quem tem que despertar a atenção é o nosso Jesus Cristo ressurreto. E há pessoas que às vezes se esquecem disso, vão para a igreja com roupas que chamam mais atenção do que o próprio Jesus que está lá para ser cultuado, não é? Então a gente precisa ter cuidado com isso, o bom senso nos ajuda. E quando o apóstolo fala sobre modéstia, também não adianta algumas mulheres que se preocupam tanto em usar um baita vestidão longo, mas traz uma bolsa, por exemplo, né, que custa caríssimo, né? Eu estava vendo aqui, comentei com a minha esposa, existe uma bolsa da marca Prada que custa R$32 mil, tá aqui na internet, né? Eu estou dizendo isso porque talvez vai aparecer alguém que vai estar lá com um vestidão longo, mas com uma bolsa caríssima do lado, né? Talvez não essa de 32 mil, mas algo caro. E o apóstolo está dizendo que a modéstia deve imperar. Nós não devemos gastar o nosso dinheiro com coisas para se embelezar assim dessa forma e ficar ostentando. O que nós devemos ostentar são as boas obras. As mulheres, se querem realmente agradar a Deus, os homens, se querem realmente agradar a Deus, devem se vestir com boas obras, acolhendo o pobre, o aflito, o necessitado, o órfão, a viúva, procurando praticar a sua fé. Então o principal está aqui, boas obras, um cristianismo que não se resume a palavras, nem a coreografias, mas se traduz em gestos. A minha oração é que nós possamos fazer com que a nossa fé ela se transforme em ações que possam glorificar a Deus.
Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu te louvo e te glorifico pela tua santa e bendita palavra e oro para que o Senhor nos ajude a obedecer essa palavra, a andar segundo essa palavra. Senhor, eu te peço, estenda a sua mão sobre nós e faça com que nós possamos ser praticantes dessa palavra, que a nossa fé possa ser uma fé recheada de gestos de amor, de gratidão, de misericórdia, de acolhida àquele que precisa. Meu Deus, em nome de Jesus, ajude-nos a viver de acordo com o teu santo evangelho. Assim eu te peço, para a tua honra e glória. Amém. Agora, por favor, aperta aí o joinha, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos vídeos, compartilhe o link dessa palavra, deixa um comentário aqui, escreve aqui no comentário o que você achou dessa palavra aí, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você precisa de Bíblias ou livros, lembre-se, clica no link aqui na descrição, que é o link das livrarias Família Cristã. E agora vou deixar a dica de mais um bom vídeo que você pode assistir e que pode abençoar a sua vida. Tá aqui o link, assista esse vídeo depois se você tiver um tempinho, tá bom? Que Deus te abençoe muito, muito, muito.